Olá a todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma sessão de Geek Magazine. Hoje temos connosco a Laura Abel, da Emotion Dance Academy, acho que disse tudo direitinho. Obrigado por teres aceitado o convite e muito obrigado também a todos os que nos estão aqui a ver e também à FNAC por nos ter arranjado aqui este espacinho aqui para o nosso podcast Geek Magazine. Laura. Aproveito só para agradecer o convite. Obrigada. Obrigado. Começando aqui a falar um bocadinho nesta conversa, podcast, entrevista, chamamos-lhe o que quisermos, eu gosto de interpretá-lo como uma conversa relaxada, tranquila, em que estamos aqui. Laura, fala-nos um bocadinho de ti e do teu percurso na dança. Ok, então, para falar do meu percurso na dança, vou ter que recuar aqui uns 20 e poucos anos atrás, porque o meu percurso não começou na dança, começou na ginástica. Eu fiz ginástica rítmica de competição durante 12 anos, dos meus 6 aos meus 18. Só depois disso é que saí da ginástica, experimentei uma aula de dança, gostei. Depois, passado uns meses, percebi que queria ser profissional mesmo na área da dança. Foi assim uma coisa repentina, mas acho que foi aí que eu percebi que era isso que eu queria, que era dançar. E como é que uma pessoa, como é que se dá esse clique de, ok, experimentei uma aula de dança e quero fazer isto para o resto da minha vida? Ou quero ser profissional de dança? Não sei, eu acho que depende muito da pessoa, depende dos contextos. No meu caso, foi um bocadinho. Eu saí da ginástica e o meu pai disse que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu estava a treinar 6 dias por semana, 5 horas por dia, e o meu pai disse, pronto, agora saíste, mas vais ter que fazer alguma coisa. Eu, pois, exatamente, vou ter que fazer alguma coisa. Na altura ele sugeriu-me ir para o ginásio, mas eu não quis. Então fui experimentar essa aula de dança e acho que eu já tinha ali qualquer coisa mais do que a ginástica. A ginástica, obviamente, para estar lá 12 anos a competir, tinha mesmo de gostar daquilo, mas eu sempre tive ali alguma coisa a mais. Eu sentia isso. Quando fazia ginástica, sentia que amava aquilo, mas estava ali mais qualquer coisa. E quando eu fiz essa aula de dança e gostei, decidi continuar, aquilo era só um dia por semana. Só que eu acho que o pisar depois os palcos, quando comecei a pisar palcos e as luzes, o ambiente, até o cheiro dos teatros, não sei, aquilo despoltou ali qualquer coisa em mim que eu pensei, pá, isto era fixe, era bué da fixe eu fazer isto como profissão. Mas nunca acreditei nisso. Achei sempre que era uma coisa um bocadinho impossível. No entanto, o clique a sério de tomar a decisão foi uns meses depois, já era verão, ou seja, eu iniciei em outubro e depois no verão seguinte estávamos a fazer uma atuação de rua e eu estava a ver a Rita Spider a dançar em dueto com o violino. E aquilo fez-me ali qualquer coisa de, epá, eu vou seguir isto, olha, aconteça o que acontecer. E nesse dia eu decidi que ia dançar. Antes disso, eu sempre disse que não dava. Disse, não, isso não dá. Aliás, o Pedro, o meu marido, até me perguntou uma vez, depois do primeiro espetáculo que eu fiz, que foi logo em novembro, perguntou-me o que é que eu queria fazer. E eu disse, não sei, se calhar vou para a enfermagem, ou se calhar vou para desporto, olha, se calhar vou para direito, não, se calhar vou para psicologia. E ele disse assim, mas porquê que não vais para a dança? E eu, achas que eu vou para a dança? Eu trabalho no quê? Vou fazer o quê? Não vou, isso não vai dar. E ele disse, mas como é que sabes que não vai dar se ainda não experimentaste? E aquilo realmente andou ali às voltas na minha cabeça o resto dos meses, realmente eu não experimentei. E nesse dia da Rita Spider, eu pensei, eu vou arriscar, deixa lá, tenho a vida toda, vou arriscar, se não correr bem, faço outra coisa. Afinal está a correr bem, felizmente. E como é que uma pessoa estuda dança? Pronto, eu tirei a enfermagem e... Ainda bem que eu não fui. E agora sei o que é que se faz e como é que se estuda. Mas, por exemplo, a dança, tudo o que é a parte artística, eu como sou das ciências, aquilo já está tudo muito estudado e muito normatizado, mas a nível de artes ainda me faz um bocadinho de confusão como é que nós estudamos profissionalmente isto. Como é que se dá esse estudo? Ok, é assim, eu acho que primeiro para se ir para um curso destes tem que se ter ali qualquer coisa artística já cá dentro. Mesmo que não esteja muito desenvolvida, acho que a pessoa já tem que ter ali um bocadinho da arte em si. No entanto, um curso de dança, eu tirei a mesma licenciatura
as pessoas acham que nós andamos só ali aos saltinhos, aos pinotes, mas não. Nós temos técnicas de dança, temos de balé e temos contemporâneo, pelo menos 3 a 4 vezes por semana cada aula. Depois também temos teóricas, nós estudámos música, ou seja, era mesmo a história da música, estudámos a história da dança e depois dentro disso há um mundo. Estudámos literalmente música e ritmo, as pautas, agora estou-me a lembrar disso. Estudámos anatomia, cinesiologia, fisiologia, tivemos isso tudo, ou seja, um bailarino é inteligente, ok? Não é só uma pessoa que não quer estudar e que vai dançar, que muitas vezes é isso que pensam. Não toda a gente, mas às vezes é esse o pensamento. Mas não, nós temos muita coisa para estudar em termos de técnica mesmo, analisar o movimento. Por exemplo, uma aula de clássico, uma aula de balé não se dá só a dizer os passos, tem que se explicar para onde é que vai a perna, para onde é que vai o pé, se é rotação externa, se é paralelo, isso é estudo, é muito estudo. E na dança contemporânea, obviamente nós estudamos técnicas de dança contemporânea, no entanto o contemporâneo é uma coisa um bocadinho mais livre. Mas no passado houve técnicas de dança contemporânea muito mais, que eles chamam de danças modernas, que são coisas muito mais restritas. Aquilo é o Graham, o Cunningham, Limon, são técnicas que é um bocadinho robótico. Pronto. No entanto, são todas importantes para nos dar a técnica fundamental para conseguirmos dançar. Tanto as piruetas, o nosso centro, o controle do movimento. É todo um conjunto de técnicas, tanto teóricas como práticas. E acho que é mais ou menos isto. Okay, para mim é todo um mundo novo. Senti que ouvi falar aí muitos termos que para mim são quase chinês. Mas percebo a questão de muitas vezes o público, quem está de fora, acaba por não perceber a magnitude e o que é que, ok, está a dançar, está em cima de um palco, mas o que leva até ali, todo o caminho, todo esse percurso, às vezes é muito mais do que aquilo que se vê, e muitas vezes o público, esta literacia de muita coisa de onde as profissões chegam, faz um bocadinho de falta às vezes pôr cá para fora, e hoje é um momento perfeito para mostrarmos que a dança é mais do que dar uns pinotes em cima de um palco ou assim, e já explorámos aqui toda esta parte mais científica e assim da dança. Agora, tiraste a licenciatura e depois formaste como dançarina ou bailarina, não sei como é que... Bailarina. Bailarina. E como é que é ser bailarino profissional? É um desafio, é um desafio grande. Mas é assim, eu fiz a licenciatura em dança, mas é importante dizer que, obviamente, isso dá-nos muitas ferramentas para o futuro. No entanto, é importante, para além da licenciatura, todas as coisas que podemos fazer fora. Eu, durante a licenciatura, nesses 3 anos, eu fui a todos os workshops que eu consegui ir, porque basicamente os workshops é quase uma porta de entrada para depois trabalhar com alguém, porque faz com que eles nos conheçam, sabem que nós existimos, já vi aquela cara, e isso é muito importante. Eu fiz esse trabalho ao longo dos 3 anos da licenciatura, fui fazendo todos os workshops, havia coreógrafos que eu não conhecia tão bem, eu ia na mesma, o Pedro ia sempre atrás, tirar fotos, portanto eu tenho fotos de quase tudo. No entanto, durante a licenciatura eu fiz Erasmus, eu fui para fora também, fui para a Holanda, e eu acho que a Escola Superior de Dança preparou-me com as ferramentas que eu precisava, mas quando eu saí e fui para a Holanda, acho que foi onde eu dei um salto maior, porque basicamente abriu-me horizontes no sentido em que eu estava a aprender uma coisa e fui para um sítio completamente diferente, em que a mentalidade era outra, e tive que... Pronto, as aulas eram completamente diferentes também, eram muito à base de improvisação. E só para se perceber um bocadinho, eu quando estava na Escola Superior de Dança não gostava nada de improvisar porque sentia-me muito desconfortável, porque é preciso ter ferramentas para improvisar e é uma coisa que é fora da nossa zona de conforto. Claro que eu tinha que fazer, eram as aulas e aprendia muito com isso, no entanto eu sentia-me muito desconfortável. E quando eu fui para a Holanda, eu fui posta mais à prova porque era ainda mais desconfortável. No entanto, eu acho que foi aí que eu defini, não propriamente definir, mas acho que foi aí que eu percebi como é que era o meu tipo de movimento. Isto porque nós aprendemos as técnicas de dança e acabamos por, segundo os professores que temos à nossa frente, reproduzir um bocadinho aquilo que eles fazem. E nunca a pensar como é que nós nos movemos.
E quando eu fui para a Holanda, eu fui um bocadinho obrigada a pensar como é que eu me mexo e qual é que é a minha identidade enquanto eu, bailarina, com todas as ferramentas que já tenho. E acho que foi aí que se fez assim um clique de movimento na Holanda. Depois, quando voltei para Portugal e acabei a licenciatura cá, eu não sabia por onde começar. Basicamente pensei, bem, ok, eu tenho um curso, sou bailarina, boa, como é que isto se faz? É assim, é uma descoberta, é um caminho, é complicado porque temos que ir à procura a pesquisar audições, estar nos sites todos em que eles lançam esses castings e audições. No entanto, eu tinha 2 grandes objetivos. Ainda durante a licenciatura, 2 grandes objetivos que eram, o primeiro, trabalhar com a Corum Dance Academy, neste caso antes era o Corum Ballet, agora é a Corum Dance Company. E trabalhar com a Companhia Paulo Ribeiro, neste caso com 2 coreógrafos que eu admirava imenso, que era a São Castro e o António Cabrita. Na minha visão eram coisas muito difíceis e eu sabia que não ia conseguir logo, sabia que tinha que trabalhar muito. A verdade é que nem um ano depois de tirar a licenciatura fiz as audições e consegui trabalhar com esses 2 coreógrafos, ou seja, estamos a falar de... Eu acabei a licenciatura em 2018, acho que fiz a audição para o Corum Ballet no final de 2018 e depois fiz a audição para a Companhia Paulo Ribeiro, eu acho que foi mais para o meio de 2019. Pior é que depois veio o Covid. Mas pronto, estava a correr tudo muito bem e eu trabalhei com o Corum, eu digo Corum Ballet porque eles eram Corum Ballet, ainda não estou habituada porque eles mudaram de nome, mas é Corum Dance Company. E basicamente trabalhei logo num espetáculo que é a Sagração da Primavera, que é dos maiores espetáculos que eles têm. Também fiz um espetáculo para crianças, que foi espetacular. E é importante dizer que eu já tinha feito workshops, tanto com um coreógrafo como com outro, portanto eles já me tinham visto. Isso é muito importante. Isso é basicamente a primeira audição que nós temos que fazer. É os workshops para nos conhecerem. E depois de trabalhar com o Corum Dance Company, basicamente 1 mês ou 2 a seguir eu consegui ficar na audição para a Companhia Paulo Ribeiro. Estive a viver 2 meses em Viseu. Trabalhei lá 2 meses intensivos. Fizemos a estreia, estive em tour com eles do espetáculo que se chamava Last, que era com um quarteto de cordas. E a música era toda Beethoven. Foi incrível. Depois, estava tudo a correr super bem e veio o Covid. Portanto, aí as coisas pararam completamente e eu tive que voltar para o Algarve, mas ainda com a intenção de voltar outra vez para Lisboa. Mas depois já não aconteceu. Portanto, eu acho que isto de trabalhar profissionalmente com bailarina é ir à procura. É ir a todo, mesmo que não seja uma audição, ir aos workshops, ir a todas as audições, porque mesmo... Eu também levei nãos, atenção. Também estou a falar da parte romântica, mas eu também levei nãos, obviamente. Fui a várias audições e também levei nãos. Mas eu acho que é preciso levar esses nãos também para percebermos também. Às vezes eu levava nãos, ficava chateada, pensava, fogo, mas ainda bem que eu levei não, porque eu se calhar não ia querer fazer aquilo. Por isso as coisas acho que acontecem como têm um bocadinho de acontecer. Mas é uma vida assim um bocadinho... Nunca sei muito bem onde é que estou, nunca sei muito bem para onde é que vou, com quem é que vou trabalhar, quanto é que eu vou receber, se eu tenho dinheiro no próximo mês ou não. Mas pronto, consegui sempre fazer tudo. Depois veio o Covid e essa parte parou um bocadinho, mas é um caminho. E a partir do momento em que nós trabalhamos com as pessoas certas e começamos a entrar nesse mundo, depois também é um bocadinho mais fácil, porque há coisas que não têm audições e é mais tipo, olha, queres vir fazer este projeto? E depois funciona como bola de neve, não é? Sim, depois de já um nome andar por aí é mais fácil receber os convites e de alguém ter visto o teu trabalho e dizer, olha, não, queremos que venhas tu trabalhar connosco. Exato. Sim, essa parte de não saber muito bem por onde se andar e quando e como e quanto parece um bocadinho incerto e instável, mas sim, a nível do não, muitas vezes os nãos deitam-nos um bocadinho abaixo, mas por vezes são também uma forma de aprendermos o não. Completamente. Porque às vezes se nós esmiuçarmos o não e percebermos, mas porquê é que não? Foi alguma falha que eu tive, é uma coisa que tenho que trabalhar mais. Exato. Ou se calhar serei demais para isto e... Exato, eu aprendi muito com os nãos, lá está. Tanto em relação àquilo que eu não queria fazer, como em relação àquilo que eu tinha que melhorar enquanto bailarina e pessoa. Porque, por exemplo, eu nas primeiras audições escondia-me. Eu não mostrava muito, escondia-me lá mais para trás e pensava, olha, deixa lá ver se me vem. Depois percebi, realmente eu não posso estar a fazer isto, eu tenho que ir para a frente, tenho que ganhar energia, né, e força para estar lá à frente, porque
não tinha muita coragem no início para isso, que tive que ganhar assim, senão não ia conseguir nada. Portanto, sim, aprendi mesmo muito. E como é que, entretanto, aparece a Emotion? Ok, então a Emotion, eu dou graças ao Covid, porque se não fosse o Covid, eu acho que neste momento não existia Emotion. Mas basicamente já era uma coisa que eu gostava, ter uma escola de dança, mas lá está, no meu horizonte era sempre uma coisa muito difícil e sempre disse ao Pedro, bem, se calhar hei de conseguir lá para os 40, 50, se tudo correr bem, lá consigo ter uma escola de dança. Mas a verdade é que veio o Covid e eu fui obrigada, não ia ficar sozinha em Lisboa e voltei para a casa da minha mãe, passei o Covid todo cá, a fazer nada como toda a gente. Depois, quando começaram a abrir mais as coisas, comecei a ter um espetáculo aqui ou ali, ainda daquela tour que eu estava a fazer do Last, ainda fiz alguns, depois quando as coisas começaram a abrir novamente. Mas o Pedro, como é da Armação, eu sou de Portimão, já tinha passado algum tempo, ainda antes do Covid, acho eu, já tinha passado pela loja onde é a Emotion hoje em dia, acho que ele estava tipo de bicicleta, parou, mandou-me uma foto e disse: ei, olha aí esta loja, dava uma grande escola de dança. E eu, bué fixe, mas esquece lá isso, tipo, não vai acontecer. Pronto, e esquecemos essa situação. Quando eu voltei e depois, entretanto, mudei-me para a Armação, vimos que a loja estava à venda e pensámos, olha, deixa lá ver. Não custa ver quanto é que isto custa, como é que se dá, se não dá. Bora tentar. E a verdade é que foi um processo assim longo, mas conseguimos. Nem eu sei muito bem como até hoje, mas foi com muito esforço mesmo. E conseguimos comprar a loja. Bem, aquilo eu acho que no início eu não estava muito bem a perceber a realidade daquilo. Eu não estava Depois passámos 9 meses a fazer obras. Nós é que fizemos as obras, eu, o Pedro e o pai dele. E eu acho que durante todo aquele processo eu não estava muito bem a perceber o que é que ia acontecer. Eu acho que só quando começámos a decorar e a pôr o chão e quando metemos os espelhos, aí eu pensei, epá, espera aí, isto vai ser qualquer coisa. Depois, quando as coisas começaram a ficar mesmo bonitas e acabadas, é que eu percebi que estava a viver um sonho que pensava que ia ser realizado daqui a muitos anos. E eu na altura tinha 20, acho que tinha 25 ainda. Acho que tinha 25 ainda, quase a fazer os 26, ou 26 a fazer os 27, uma coisa assim. Nunca na minha vida imaginei conseguir tão cedo. Por isso, a Emotion nasce de um sonho que eu tinha, que estava pequenino, cá dentro, e que quando o Pedro... Porque o Pedro é um maluco, basicamente. Eu sou menos maluca do que ele, mas ainda bem que ele existe, porque assim um maluco maior e um maluco mais pequeno complementam-se e as coisas dão certo. Mas ainda bem que ele viu aquilo e disse, epá, bora lá, a gente consegue. E eu, tá bem, vamos lá então. E ainda bem que ele foi maluco a esse ponto, porque realmente conseguimos e foi a melhor coisa que me aconteceu. Claro que eu amo dançar e eu costumo dizer que o meu primeiro trabalho é dançar, porque é aquilo que eu mais gosto. Eu amo dar aulas. Antes da Emotion, eu não gostava de dar aulas, nunca gostei, mas eu acho que lá está. Eu também dei aulas em sítios em que não me sentia bem, não me sentia em casa, não me sentia confortável, tinha sempre pessoas a controlar as minhas aulas, sentadas a ver se eu estava a fazer as coisas bem, e na verdade dar uma aula não se trata de fazer, entre aspas, as coisas bem, trata-se de dar aquilo de nós, aquilo que sabemos naquele momento. E eu nunca gostei de dar aulas, mas a Emotion nasceu, felizmente, e eu agora adoro dar aulas, mas continuo a ser bailarina, obviamente. Não vou parar até o meu corpo dizer já chega, não vou parar. E como é que é ter a escola de dança, a Emotion, e tu há pouco falavas que quando começaste a dançar tinhas uma aula por semana, e eu estive a fazer a minha pesquisazita e encontrei um dos planos com todos os estilos de dança que há na Emotion, e aquilo enche a semana toda, várias aulas por dia. Como é que é passar de uma realidade em que havia uma aula por semana para este manancial? Primeiro, é lindo, porque para recuar aqui um bocadinho antes da Emotion abrir, eu fazia uma coisa, muitas vezes, quando estava sozinha, sentada naquele chão vazio ainda, e fazia uma coisa que era, eu olhava muitas vezes para a porta, e sempre que eu olhava para a porta, isto está-me a dar aqui, sempre que eu olhava para a porta, eu via imensa gente a entrar. Não sabia se era isso que ia acontecer, eu esperava que sim, mas
eu via imensa gente a entrar e cada vez que tinha essa visualização via as pessoas felizes, via as pessoas bem, via as pessoas a sentirem-se em casa quando entravam, porque era uma coisa que eu não tinha tido e eu queria mesmo dar isso. E sei que é uma coisa muito importante quando nós queremos dançar. Às vezes há pessoas que não vão porque têm vergonha, porque não se sentem bem. Pronto, se calhar os colegas às vezes... E eu queria que a Emotion fosse diferente. Eu queria que entrassem e fosse um espaço em que sentissem: uau, eu sinto-me bem aqui. Tipo, posso ser eu, posso ser livre, posso fazer o que eu quiser, posso errar, posso dar camalhotas, posso cair. E a Emotion começou a ser isso. E acho que é muito bonito eu vir de um sítio, ou seja, recuando muitos anos atrás, onde tinha uma aula por semana, conseguir proporcionar às crianças, aos jovens e aos adultos muito mais do que uma aula por semana. E acho que não se trata sequer das aulas, acho que se trata mesmo daquilo que acontece lá dentro, que eu acho que é a parte social, a parte das amizades. Por exemplo, eu dou aula à mãe e à filha. Às 5 da tarde estou a dar à filha e às 9 estou a dar à mãe. Estão ali várias. E é incrível poder proporcionar isso, porque é uma coisa que eu acho que tem um impacto tão grande que é muito maior do que aquilo que eu imaginava. E obviamente me deixa muito orgulhosa, não é? E que estilos, estilos, não é? Que estilos de dança é que se ensinam na Emotion? Então, os que eu dou são os balés e os contemporâneos. Dentro dos balés, depois, obviamente, há níveis: balé babies, balé kids, balé iniciado. O outro balé, o mais avançado, eu já não dou. Já deixei essa missão com outra pessoa. Depois dou contemporâneo kids, contemporâneo 1, 2, 3 e adultos. Depois, fora isso, há os girlies, que é mais dança comercial, que está o girly kids, o girly teens e o girly para as mais crescidas. Também há o wheels, que é saltos altos, o hip-hop. Dentro do hip-hop há os níveis também de Kids 1 e 2, Pilates e Yoga, Afro-Latinas. Esqueci-me de alguma coisa. E neste momento há a Emotion Dance Company, mas isso não é uma modalidade, isso é uma companhia que nós criámos agora, mais profissional. Ok. E qual é que é o teu estilo favorito? Contemporâneo. Contemporâneo, sem dúvida. Eu Eu amo o balé, E é engraçado porque quando eu andava na ginástica eu tinha balé, porque quem está na ginástica tem que ter essa técnica. Mas eu odiava, eu não gostava nada. Por isso, vocês não podem ouvir que vocês às vezes queixam-se, mas eu não gostava mesmo nada. E confesso que às vezes eu e uma amiga faltávamos ao balé, escondíamos-nos na casa de banho para não ir ao balé. Mas isto foi muito poucas vezes. No entanto, quando eu comecei mesmo a dançar e a ter aulas de balé, eu acho que é mais a sério. Comecei a gostar, mas eu acho que comecei a gostar porque comecei a conseguir fazer as coisas bem. E na altura, na ginástica, era só... Era um balé muito virado para a ginástica, pronto. Não era o balé bonito, de raiz, dançável. E eu acho que quando comecei a conseguir as coisas e a perceber como é que se fazia, eu comecei a gostar muito. E dá-me imenso gosto fazer balé hoje em dia. No entanto, ensinar, eu gosto muito mais de ensinar contemporâneo e mesmo de dançar. Para mim, dançar é o contemporâneo. O balé é mesmo para fortalecer o corpo, a técnica. Se eu não tivesse balé, não fazia as piruetas que faço no contemporâneo. Portanto, é muito importante ter essa base, mas dançar para mim é contemporâneo, sem dúvida. É como uma caixinha de ferramentas, o balé. Sim, completamente. Pronto, aí desses estilos que falaste, o único que eu alguma vez experimentei, agora estava a reviver um bocadinho de quando andava na escola, que ainda fiz parte do grupo de hip-hop. Ok. Eu acho que era só... A maioria era raparigas, eu era para aí, havíamos 2 ou 3 rapazes só. Continua assim, mais ou menos. Continua assim. Continua. Pronto. Já está melhor, já está melhor. Os rapazes não tenham medo, não faz mal dançar. Tá bem? Tanto que não faz mal dançar que está descrito na dança como uma dos melhores exercícios físicos que existem. Completamente. É livre, faz bem à cabeça, ao corpo. Eu acho que tem tudo para ser... Eu continuo a achar que a dança é mesmo uma terapia. Às vezes, se calhar, dizem isto assim só por dizer, mas eu acho mesmo que é uma terapia. E para mim continua a ser, mesmo dando aulas, quando eu tenho aqueles meus momentos sozinha em que danço só para mim, é mesmo uma terapia, completamente. Aí, nessa parte, entrando nessa parte da terapia, a dança, como é que tu vês a nível da parte como sendo arte e expressão de sentimentos? Eu acho que, obviamente, a dança é uma arte,
mas eu acho que é isso. Mais do que ser uma arte, é liberdade. Para mim, ou seja, para mim primeiro é liberdade e depois é que é arte. Não sei se me faço entender. Eu acho que nós fazemos arte com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós expressamos genuinamente e sendo verdadeiro, acaba por ser arte. Acho que se vier cá de dentro, é arte completamente. E acho que por isso é que eu meto sempre aquilo que eu sinto nas coisas que eu crio, eu meto sempre tudo aquilo que eu sinto cá dentro. E não penso propriamente se vai ser bonito, ou se vão gostar, ou se vão identificar. Não, eu faço com a minha verdade, com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu acho que devo fazer. E eu acho que as coisas ganham mais sentido quando é feito assim, com verdade. Por isso, muito mais para mim é liberdade de expressão e depois sim é arte. Uma forma de comunicar. Sim. Pronto. Vou dizer que estamos abertos a questões. Quem quiser fazer alguma pergunta à Laura ou tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir pensando nela. Eu já deixo aqui um espacinho para depois as poderem fazer. E entretanto continuamos aqui. Achas que e sentes que dançar é para todos? Sim, completamente. Mesmo para os pés de chumbo que existem? Completamente, completamente. Eu acho que dançar, obviamente, para ser profissional tem que se trabalhar para isso, mas eu acho que qualquer um pode dançar. Dançar é expressão, é liberdade, e eu acho que dançar não tem que ser um passo perfeito. Tanto que a Emotion, uma coisa que eu colei no vestiário da Emotion e que está também à porta é Emotion over Perfection, porque eu sinto que, obviamente, que as coisas têm que estar bem feitas, mas muito mais do que estar perfeito, tem que estar com algo que nós sentimos, e por isso é que eu defendo isso do Emotion over Perfection. Acho que é muito mais importante a pessoa se sentir bem e livre, e se estamos todas a ir para a direita e a pessoa está a ir para a esquerda, se estiver com um sorriso na cara, está tudo certo. Acho que a dança é isso, é completamente para todos. Falaste há pouco na Emotion Company. Da pesquisa que eu fiz, e se não estou em erro, 4, o espetáculo, não é? Sim. Que já estreou e que vai entrar em tour. Sim. Como é que tem sido o 4? O 4, eu vou começar um bocadinho de trás. Depois de termos a academia, foi uma coisa que eu falei sempre com o Pedro, foi eventualmente um dia conseguirmos ter uma companhia para que pudéssemos um dia conseguir ter profissionais da área da dança a trabalhar no Algarve, porque era uma coisa que eu não tinha. Eu quando voltei não tinha uma companhia para onde me poder, ou seja, candidatar, fazer audição, não havia projetos soltos, mas não havia companhias, e foi uma coisa que nós sempre ambicionámos ter. Não sabíamos muito bem quando, era quando desse, e agora demos esse passo, mas no sentido em que abrimos audição aos alunos primeiro da Emotion no ano passado. Obviamente que é aberta a qualquer escola, qualquer pessoa pode ir fazer audição, ok? Não tem que ser alunos da Emotion. No entanto, o que aconteceu foi que obviamente os que já sabiam que eram da Emotion Dance Academy fizeram audição. E basicamente eu escolhi os melhores, e é mesmo literalmente isso, eu escolhi os melhores para integrar a companhia, para dançarem ao meu lado como bailarinos pré-profissionais. E eles são 4, eu sou 5. O 4 não se chama 4 por causa disso. Muita gente acha que sim, mas não. E, portanto, esses 4 alunos tiveram os sábados inteiros comigo, das 10 da manhã às vezes até às 5 e tal da tarde, porque havia sempre alguém que tinha explicação às 5 e meia, então tínhamos que parar por aí. Mas basicamente eram sábados intensivos, e sem ainda termos datas, eu comecei a criar o primeiro espetáculo da companhia. E o primeiro espetáculo da companhia, o 4, nasce de uma Laura mais frágil, de uma Laura de algum tempo, há quase 10 anos, que perdeu o pai. Pronto, basicamente o 4 chama-se 4 porque quando descobrimos que o meu pai tinha um linfoma, estava no estágio 4. Portanto, o nome 4 vem daí. E basicamente o 4 fala sobre perda, luto, mas no sentido, não no sentido triste, mas, ou seja, quem vê o espetáculo acho que sente muitas emoções ao longo do espetáculo, nomeadamente se calhar é um bocadinho pesado às vezes em termos de emoção, não tristeza, mas é só o que é, pesado. Aquele impacto.
isso, mas eu acho que aquilo que fica do 4 é a esperança, porque não é eu não quero que de todo com o espetáculo que saiam de lá tristes, quero que saiam, se calhar, mais leves de certa forma e também de outra forma, se calhar que tenham a coragem de se calhar de falar de coisas que poderiam estar guardadas, que não se falavam e que depois numa conversa à mesa vão falar, que é uma coisa que se calhar não tinham esse à vontade, não é? E depois do espetáculo se calhar conseguiram falar sobre isso. E eu acho que o que fica na verdade é a esperança, porque eu acho que independentemente de me ter gostado muito, porque era o meu pai, né? Que tinha 45 anos, eu acho que no fundo todo o tempo em que ele esteve doente, eu nunca perdi a esperança de que ele ia ficar bem. Mesmo sabendo que o fim poderia ser o fim que foi, mas eu acho que nós nunca estamos à espera que isso aconteça e é mesmo literalmente a esperança é a última a morrer. E no meu caso foi mesmo, porque mesmo no dia anterior ao meu pai deixar de estar cá, eu continuava, na minha cabeça continuava a ser um processo em que ele ia recuperar e que ia ficar tudo bem. E umas horas depois recebo a notícia de que ele já não está cá. Portanto, a esperança é mesmo a última a morrer. E eu acho que o 4 é um bocadinho isso, que é, independentemente das cadeiras ficarem vazias na mesa e de sobrarmos só nós, acho que é... Desculpem, está-me aqui a dar aqui uma... Sempre. Acho que é continuar... ou seja, o relógio não para e o nosso coração também não. Portanto, eu acho que é continuar, independentemente de sabermos que se calhar num sopro tudo acaba, mas eu acho que é isso, é a esperança que fica e é o continuar, porque se há um relógio, se há um batimento cardíaco, então há vida. Portanto, independentemente das cadeiras vazias, é viver. A superação Sim. dos momentos. E como é que é, na parte mais técnica, idealizar e desenhar um espetáculo de raiz? É assim, eu não sei se isto me vai acontecer com todos os espetáculos, mas neste espetáculo eu comecei a pensar nele talvez em abril de 2025, março, abril de 2025, foi quando eu comecei a pesquisar as músicas que queria usar e eu funciono mais com, tenho as músicas, faço a coreografia, eu não consigo pensar em coreografia e num espetáculo todo se não tiver as músicas, eu não consigo, não funciona assim, só funciona se tiver as músicas, se ouvir e aí escrevo muito e tenho as minhas ideias. Mas basicamente eu comecei a pensar nisso em março, abril de 2025 e basicamente o que eu fiz foi isso mesmo. Primeiro fiz a playlist que queria usar, depois de ouvir a playlist comecei a perceber, ou seja, os momentos que eu queria em que música. Para dar um exemplo muito concreto, há uma música que eu já imaginava um dueto, decidi quem era o dueto e sabia que esse dueto ia ser uma das bailarinas a fazer de mim e outro dos bailarinos a fazer do meu pai. E sabia que naquela música a minha imagem era eu a tentar abraçar o meu pai e a não conseguir. Pronto, era uma imagem que eu tinha, escrevi, apontei tudo, sabia que era ali. Depois, obviamente, em estúdio é que eu comecei o processo criativo de coreografar mesmo. Porque muitas vezes, por exemplo, nas aulas na academia, o que acontece é nós chegamos e temos uma coreografia pronta e passamos. Na companhia, lá está, não sei se vai ser assim no próximo espetáculo, mas neste espetáculo o processo que foi melhor para mim e que resultou e que foi sempre assim foi, eu chegava de manhã às 10 da manhã, tinha o meu caderno com as minhas notas, que eu sabia mais ou menos o que é que eu queria passar e o que é que eu queria naquele momento, mas coreografei tudo em direto, ou seja, com os bailarinos eu ia fazendo, improvisando, eles iam imitando, têm que estar completamente focados, senão já foi, iam imitando e eu dizia, ok, isto foi fixe ou acham que devam me dar alguma coisa? E eles, foi fixe. E eu, ok, então reproduzam lá o que é que eu fiz que eu já não me lembro. Porque eu estou a improvisar e às vezes estou só a improvisar e não estou a decorar. E eles estão lá para isso mesmo, eles decoram aquilo que eu improvisei, eu vejo, altero, acrescento e basicamente o processo todo foi assim. Depois, durante o espetáculo, eu sabia que queria alguns objetos, não no palco, mas a aparecer, e eu acho que foi tudo um processo muito natural. Eu nunca... Não, lá está, se calhar no próximo poderá ser um bocadinho mais difícil, não sei, mas neste eu sabia perfeitamente aquilo que eu queria, onde,
como, quando e quem é que ia fazer. E basicamente fui criando. Ia vendo as notas, ia vendo as músicas. Neste sábado faço esta música, neste sábado faço esta. E foi um bocadinho assim. É um processo. Ok, era uma coisa que eu tinha dúvida e assim também se dissipou, que é essa questão de o que é que vem primeiro, a coreografia ou a música. E, Pois é isso. Há casos, por exemplo, na academia, eu dou logo a coreografia, mas eu tenho sempre que ter a música. Eu não consigo coreografar, eu acho que até hoje não me aconteceu, coreografar sem música. Porque há bailarinos que funcionam de outra forma e coreógrafos que se calhar têm uma ideia de movimento, fazem essa ideia de movimento e depois procuram músicas que encaixem, que vão de encontro àquilo que eles estavam a pensar. Isso não funciona para mim. Eu preciso da música, preciso daquele mood e de pensar, ok, o que é que isto me transmite? Ok, bora por aqui. E aí, muitas vezes, como eu crio é improvisar. Porque, a não ser que seja uma parte específica da música, por exemplo, que tenha algumas batidas que eu sinta que deva fazer uma coisa ou outra, aí às vezes coreografo mesmo no momento, nas batidas e assim, mas a maioria das vezes, como eu uso muito mais a melodia do que as batidas, aí eu prefiro improvisar, muitas vezes gravo também, quando estou sozinha. Gravo e depois vejo o que é que eu fiz, limo, gosto disto, não gosto disto, e depois às vezes a partir daí já não improviso e parte desse improviso eu guardo e adiciono coisas já fora de improviso a criar mesmo no momento. Depende, mas eu preciso mesmo de ter as músicas. Se eu não tiver as músicas, eu não funciono. E usar a emoção. Sim. Quem tem perguntas? Ótimo. Ninguém quer dizer nada. Ficou tudo... Podem fazer, não faz mal. Eu não vou ficar triste. Pronto. Enquanto acabam de pensar nas perguntas, onde é que podemos ver o 4 agora, futuramente? Ok. Então, o 4 estreou dia 29 de Abril, né, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa. Agora vamos estar dia 3 de Junho em Lagos. Dia 9 de Julho em Faro. E sei que vamos ter mais datas, mas eu acho que não posso dizer ainda. Porque não está certo. Sim. Não está. Outros projetos futuros Projetos que se possam futuros. revelar. Eu acho que neste momento eu estou muito focada na companhia. Obviamente sempre na academia, mas como a companhia nasceu agora, estou a tentar perceber como é que nós um dia tornamos isto uma coisa sustentável, né? Porque neste momento são bailarinos alunos, que não são profissionais, mas acho que basicamente agora é percebermos qual é que é o caminho para tornar a companhia algo sustentável a nível profissional mesmo. Porque neste momento eu sou a única profissional, não é? Mas pode ser que no futuro consigamos, sendo que é só aos sábados, por enquanto, pode ser que consigamos alguém profissional que se possa juntar, não sei muito bem como ainda. No entanto, eu acho que os passos agora é tentar que a companhia um dia não seja só ao sábado, seja de segunda a sexta, em horário de manhã e tarde, e que consigamos ter projetos em que possamos pagar a bailarinos para conseguirem fazer esses projetos. Eu acho que esse é o futuro agora, em que eu estou mais focada no sentido em que é o que eu tenho que pensar agora, eu e nós. Temos que pensar como é que vamos fazer. É um desafio, mas nem que seja daqui a 1 ou 10 anos havemos de conseguir, porque não somos pessoas de desistir e acho que arriscar faz parte do nosso sangue, que às vezes é um bocadinho assustador, mas faz parte. E acho que se não fôssemos assim, também não tínhamos chegado até aqui. E o mais difícil está feito, não é? Porque agora já existe a casa para o Exato. bailarino profissional no Algarve. Exato. Tendo a casa, tendo o espaço, já se torna um bocadinho mais fácil. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver como é que isto corre. Última oportunidade. Isto é tudo alunos meus. Olha, até as mães são minhas alunas. Onde é que está? Mãe, filha. A minha mãe também está ali. Olá, mãe. Queres-me fazer alguma pergunta? Está bem. Perguntam tudo depois nas depois aulas. Perguntam. Pronto. Vamos então à última pergunta, pelo menos das que eu tenho. Onde é que podemos encontrar a Emotion? É a Armação de Pera. A Emotion está em Armação de Pera. Atrás da Caixa Geral de Depósitos, mais ou menos.
Ai, não sabia que isto ia dar piada. Tem estacionamento lá ao pé. E pronto, acho que é isso. Esqueci-me de alguma coisa. Não. Digitalmente, quais é que são as páginas também da Emotion? Emotion.dance Academy. Agora criámos a página da companhia, coitadinha, que está desfalcadíssima, mas é normal. Criei há uma semana, que é Emotion.dance Company. Ou seja, o meu objetivo agora é começar a divergir um bocadinho as duas coisas e deixar a academia onde ela está e conseguir deixar a companhia onde ela está, porque são coisas um bocadinho diferentes. A academia é a academia, a companhia é a companhia. Obviamente vou tentando sempre partilhar as coisas da companhia na academia, mas neste momento há coisas que eu quero só deixar na companhia também porque eu sei que o público é diferente. O público da academia é completamente diferente do público da companhia, apesar de muitas pessoas da Emotion também acompanharem a companhia. Mas pronto, basicamente são essas duas redes sociais. Essas duas sementinhas que agora é regar e deixá-las crescer. Sim. Pronto. Não havendo perguntas, resta-me mais uma vez agradecer. Temos uma pergunta. Qual é que achas, Laura, que é a importância do trabalho que tu fazes, especialmente com as crianças destas mães, numa armação de pera onde elas podem crescer com uma emotion que antes não havia? Podes repetir, estou a brincar. Qual é a importância do trabalho que eu faço, não é? Primeiro, acho que a importância do trabalho que eu faço está espelhada neles que estão ali sentados, porque eles disseram, isto é o quê? Isto é onde? Eu, é domingo, deixa estar. E eles vieram. Portanto, acho que logo aí... Não, eu acho que estes miúdos a crescer com a Emotion têm algo que os miúdos que não têm Emotion não têm, que é... Eu sinto que eles crescem muito com autonomia, disciplina, vontade de ser mais, capacidade de sacrifício, porque são miúdos e têm escola, como todos os outros, e estão ali até às tantas, e os pais fazem um esforço do caraças para eles estarem ali, fazem um esforço para os deixar, irem buscar, levarem-nos para casa e voltarem para ter aula. Portanto, eu sei que deve ser uma logística que eu, quando for mãe, espero conseguir ser assim, porque é bué cansativo, pelo que eu vejo, andando de um lado para o outro. Mas eu acho que eles crescem... Não posso olhar para eles. Eu acho que eles crescem de uma forma muito saudável. Não é? Estou-te a responder a ti, mas estou a olhar para ali, porque pronto, é estranho estar a olhar para ti. Mas acho que crescem de uma forma muito saudável enquanto pessoas. E mais do que aprenderem a dançar, eu acho que o mais importante que eles aprendem é ser boas pessoas. E eu acho que nós que estamos na Emotion enquanto equipa, eu, o Pedro e os professores, eu acho que uma coisa que temos em comum, temos várias, mas essa que temos em comum é muito importante, que é sermos boas pessoas. É uma coisa que eu tento sempre passar para eles, que não vale a pena ser um bailarino extraordinário e fazer tudo bem se não são humildes, se não são boas pessoas, se não quiserem saber do outro. E eu acho que muito mais do que aprenderem a dançar, a importância que nós temos na vida deles é mesmo ajudá-los, a formá-los enquanto pessoas e prepará-los também um bocadinho para o futuro, porque acho que toda a bagagem que eles levam da Emotion, mesmo que não sejam bailarinos profissionais, não se vão esquecer quando trabalharem noutro sítio. E eu acho que isso é o mais importante. Sem dúvida. Respondi? O microfone continua ali para quem quiser. Creio que não. Laura, então, olha, muito obrigado por esta conversa. Obrigada, eu. É sempre muito inspirador e já tínhamos tido também a conversa com o Pedro anteriormente. E é muito inspirador ver todo este trabalho que foi feito e estas oportunidades que foram dadas ao Algarve de não há, vamos fazer. E por isso estão mais do que parabéns. E muito obrigado por teres aceitado o convite, por teres partilhado aqui connosco a tua história. Obrigado a quem nos está aqui a ver e obrigado à FNAC por este espacinho. Obrigada eu. Também a vocês que vieram tirar uma tarde de domingo. Obrigada. E obrigada. Obrigado.